Amém. Eu tenho meia hora. E nessa meia hora eu quero falar sobre 7 acontecimentos básicos que ocorrerão antes do fim do mundo. Quem tem medo do mundo se acabar aí, irmão? Não minta não, levanta a mão quem tem medo. Aí, tem crente que tem medo do mundo se acabar. Então eu vou falar 7 acontecimentos básicos que vão ocorrer antes que esse mundo se acabe. Eu vou resumir em 30 minutos. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Aleluia. Toda honra e glória para o Senhor Jesus. Esse congresso Deus trouxe uma unção de John Hard, de Telly Oswell, de Jonathan Edwards, de Moody. Meu Deus do céu. Toda honra e glória para Jesus. Fique sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés, em pé. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 10 de Hebreus. Quem ainda, como perguntou o pastor Rinaldo, aguenta mais uma mensagem? Ou se quiser a gente termina agora. Vocês quem mandam? Termina, dá a bênção. Nós damos o Evare Rehar Adonai, a bênção a Araon, que encerra. Ou aguenta mais um pouquinho aí? Então vamos lá, Hebreus 10, versículo de número 37. Diz assim: porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E você fecha a Bíblia e diz amém. Pode sentar. Queridos irmãos, falsas notícias já se espalharam na terra sobre o fim do mundo. Falsas profecias, falsos sinais, falsos acontecimentos. E esses sinais, eles trazem medo, pavor. E na maioria das vezes já chegou a levar pessoas à morte. Quando é predicado o dia em que o mundo vai se acabar. É bem verdade que este mundo que nós pisamos, que nós vivemos, ele um dia vai se acabar, como diz as Escrituras. Mas nenhum crente salvo em Jesus jamais poderá ter medo do fim do mundo. Porque eu quero falar nessa noite sobre 7 acontecimentos básicos que vão ocorrer antes que este mundo se acabe. Alguém um dia espalhou uma falsa notícia dizendo que o mundo iria se acabar em tal dia e tal ano. E muitas pessoas chegaram a ficar apavoradas, outros deram as suas propriedades. Diz que tinha um delegado que tinha alguns presos na sua comarca, e ele mandou soltar esses presos para que eles fossem para casa. Afinal de contas, o mundo iria se acabar. Falsos sinais, falsas profecias. Porque o primeiro sinal, o acontecimento básico que vai ocorrer antes que o mundo se acabe, será o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estiver pisando na terra, o mundo não vai se acabar. Isto é balela, porque a igreja está na terra. Por isso que o crente salvo não pode ter medo de que o mundo se acabe, porque enquanto a igreja estiver pisando na terra, o mundo não vai se acabar. Este é o primeiro acontecimento básico. A igreja está na terra, e enquanto a igreja estiver na terra, é segurança de que este mundo continuará da forma em que ele está. Nós estamos falando de esperança. Ainda há esperança, e parabéns a todos os pregadores que na sua mensagem trouxeram uma fala, a temática deste congresso. Ainda há esperança. E de tantas promessas que existem na Escritura Sagrada, a maior promessa que existe para os salvos é a promessa do arrebatamento da igreja. E esta é a grande esperança que todo crente deve manter viva no seu coração. Se você perdeu essa esperança, começa a rever os seus conceitos e orar a Deus, porque quem fez a promessa foi Jesus Cristo. E todo salvo deve manter a esperança do arrebatamento acesa, viva no seu coração. E por que o crente salvo deve manter a esperança viva do arrebatamento da igreja? Porque em primeiro lugar, os profetas
profetas falaram a respeito do arrebatamento da igreja. Em segundo lugar, os anjos falando do arrebatamento da igreja. Em terceiro lugar, os apóstolos falaram do arrebatamento da igreja. Em quarto lugar, o próprio Jesus falou. Ele disse: eu vou, mas um dia eu virei e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Os profetas falaram, os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito do arrebatamento da igreja. Os anjos falaram do arrebatamento da igreja. Quando os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, com os olhos arregalados aos céus, vendo Jesus ser assunto aos céus e ser recebido pela nuvem no céu, que foi coberto aos olhos de todos aqueles apóstolos e discípulos. Diz alguns historiadores que eram cerca de 500 que estavam ali. Eles olharam ao lado e viram dois varões, dois anjos, e aqueles anjos olharam para aqueles homens e para aquelas mulheres que estavam ali e falaram assim para eles: pastora, varões galileus, por que vocês estão tão tristes, olhando para o céu, vendo a nuvem receber este Senhor? Pois fiquem sabendo que este mesmo Senhor que foi recebido na nuvem, Ele vai voltar. Pergunta para o irmão que está do seu lado: tu crê que Jesus ainda vem, irmão? Ou já perdeu a esperança? Ele vem, ele disse: eu vou, mas eu volto. Por que você tem que crer no arrebatamento da igreja? Porque Jesus prometeu. E vou falar uma coisa, irmão. Deus já falou de promessa aqui nessa noite. E todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. E se eu for citar aqui textos bíblicos, por exemplo, livro de Número, capítulo de número 19, versículo 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo o Senhor prometido, não faria, ou tendo falado, Ele não o cumpriria. Quando eu chego no livro, por exemplo, de 1 Reis, capítulo 18, capítulo 8, versículo 56, Salomão diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Deus de Israel, que nenhuma das suas boas palavras, pastor Inaldo, que ele falou por Moisés, o seu servo, caiu por terra, mas todas elas se cumpriram. Quando eu chego, por exemplo, no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 11 e 12, o Senhor pergunta: o que vê, Neemias? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor diz: viste bem, porque eu velo em cumprir com a minha palavra. Isaías 55 e o versículo de número 8 e 9, ele diz assim: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos maiores do que os seus pensamentos. Pois assim como a neve e a chuva cai do céu para a terra e rega a terra e faz brotar e dá semente ao que semeia e pão àquele que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Isto é cumprimento de promessa. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo de número 35, Jesus diz assim: passa o céu e a terra, porém as minhas palavras, elas não hão de passar. O pastor pregou aqui sobre Abraão, Romanos capítulo 9, versículo 19, a Bíblia diz assim: mas Abraão não enfraqueceu na fé, mas foi fortificado, dando glória a Deus, porque sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir com aquilo que ele havia prometido. Quando eu chego em Hebreus, no capítulo 10, versículo 32, Hebreus diz assim: retenhamos firme a promessa da nossa confiança, porque fiel é aquele que prometeu. Ele prometeu, e sabe qual foi a maior promessa? Não é promessa de te dar carro, não é promessa de dar casa, chave de ouro. A maior promessa é essa: eu vou, mas eu volto. Porque eu creio que Jesus vem, porque Ele prometeu. Escatologia é a ciência que estuda os últimos acontecimentos. Foi a primeira matéria da teologia que eu me interessei. Eu comprei uma Bíblia de estudo, troquei um bujão de gás pela uma Bíblia de estudo.
Aí fui para Apocalipse, encontrei lá embaixo. Segundo a escatologia, eu disse, fala, meu Deus, o que é isso? Fui estudar, 16 anos de idade. E segundo os escatólogos, os homens escatológicos que estudam as últimas coisas, Jesus fez 118 promessas, ou sinais. Os discípulos pediram sinais, e Jesus disse, haverá 118 sinais. E foi estudado todos os sinais que Jesus falou, 118. Sabe quantos falta para esses sinais, desses 118 se cumprir? Me pergunta, quantos, pastor? Não, só se toda a igreja perguntar, eu vou responder. 118 sinais Jesus deixou que antecederia o arrebatamento. Desses 118, sabe quantos falta para se cumprir? Me pergunta, quanto, pastor? Nenhum, todos já se cumpriram. Ah, mas falta, pastor Júnior, mas falta o grande avivamento. Jesus não falou de avivamento, quem falou de avivamento foi os apóstolos. Os sinais que Jesus deixou já se cumpriu. Primeira característica do arrebatamento, ele será eminente, Maísa. É o ápice de Deus. Vou lhe dar um exemplo do que é o ápice de Deus. Vem cá, pastor Charles. Segurei esse silêncio. Olha o quanto isso é antagônico. O senhor poderia me dar esse silêncio, por favor? Eu pedi o lenço e ele me deu. Eu tomei da mão dele, ele livremente me deu. O que é o ápice? O que é o arrebatamento? Sabe o que é arrebatamento? Significa raptar, tirar com violência. É isso aqui. Sabe o que é que Jesus vai fazer? Sabe por que você não deu glória a Deus? Porque você não entendeu. Porque se você tivesse entendido, você tinha dado glória. E Jesus não vai pedir licença ao mundo para tirar a sua igreja. Jesus não vai pedir licença ao diabo para tirar a sua igreja. Ele vai. Você vai ser arrebatado numa abrir. Ele vem. Você que está intrigado com a irmã dentro da igreja, ou tu se reconcilia, ou na hora do arrebatamento vai ficar, porque não vai dar tempo de dizer assim, Jesus espera eu ir lá na irmã me reconciliar com ela. Não, por isso que a Bíblia diz, em todo tempo sejamos vigilantes e preparados, porque o ápice de Deus vai acontecer. Segunda característica do arrebatamento, quem irão participar do arrebatamento da igreja? Jesus, um arcanjo que vai tocar a trombeta. Essa trombeta vai ser para ressuscitar os mortos, porque a Bíblia diz que os crentes que morreram em Cristo, no arrebatamento eles ressuscitarão. E Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós seremos arrebatados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Portanto, é necessário que aquilo que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, José Laércio, se reviste da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Porque vai chegar uma hora que Jesus vai pegar a morte pelo colarinho e vai dizer assim: onde está a morte? A tua vitória. Ai, meu Deus do céu, quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo, joga essa mão para o céu aí. Abra a tua boca, faz o que você sentir de Deus, mas glorifica, porque o arrebatamento vai acontecer. Aquele crente que morreu no acidente,
e foi enterrado faltando uma perna ou um braço. Quando a trombeta tocar, a sepultura vai se abrir, e ele vai ressuscitar, e não vai ressuscitar faltando a perna nem um braço. Paulo diz aos Filipenses: nós vamos receber um corpo igual ao corpo de Jesus, corpo transformado. Deixa eu falar aqui para você que luta com uma enfermidade. Tu sente dor, toma remédio, toma meresolida, toma vários tipos de antibiótico, passa um pouquinho, depois a dor volta novamente, e o médico diz assim: tu tem que se acostumar com essa dor. Deixa eu falar, no arrebatamento tu vai receber um corpo que tu não vai sentir dor, não vai envelhecer, não vai sentir cansaço, porque será na semelhança do corpo de Jesus. A Bíblia diz: será um corpo incorruptível de glória. A minha mãe tem 81 anos. Eu nunca vi uma mulher que gosta de culto com 81 anos de idade. Mãe, senhora vai? Vou. E pastor, antes eu chego lá em casa, tem dia que ela está reclamando, dor nas costas, 81 anos, dor nos ombros, dor no joelho, cansaço. Ora, 81 anos de idade. Um dia eu falei para ela assim: minha mãe, vai chegar uma hora em que a senhora não vai sentir dor, cansaço. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Terceiro, quem vai participar do arrebatamento da igreja? Os anjos. Quem? Os anjos. Os anjos sempre fizeram parte do ministério de Jesus. Por exemplo, quando Maria foi receber a mensagem que ia ficar grávida, veio um anjo. Quando José descobriu que Maria estava grávida e disse: vou fugir, ele teve um sonho que lhe aparecia um anjo. Quando Herodes sentiu traído pelos magos e mandou matar em Belém cerca de 20 crianças naquele infanticídio, o alvo dele era tentar pegar Jesus. Alguém chegou e disse para José e Maria: fuja para o Egito. Eles foram avisados Quando Jesus volta, ele é criado em Nazaré, para se cumprir o que estava escrito. Ele é chamado o Nazarete, o Nazareno. Ele fica na Galileia, criado em Nazaré, começa o seu ministério, é batizado por João Batista, vai para o deserto, passa 40 dias e 40 noites, é tentado na sua tricotomia, porque o diabo tenta o espírito de Jesus, a alma de Jesus, o corpo de Jesus. Jesus vence o diabo pela palavra. E a Bíblia diz que quando Satanás veio embora, a Bíblia diz: e vieram os anjos e os serviram. Eles sempre fizeram parte do ministério de Jesus. Quando Jesus estava no Getsemane, que os soldados vieram prender com os principais sacerdotes, olha o que Jesus disse para Pedro: Pedro, bota a sua espada na bainha, porque todo aquele que puxa a mão da espada perecerá. Não poderia eu agora orar ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos? Sabe quanto é 12 legiões de anjos? 74 mil anjos. Será que dava para resolver o problema de Jesus? Um anjo numa noite só matou 185 mil homens. Agora imagine que 74 mil anjos. Ai meu Deus do céu, os anjos se... Deixa eu falar, você vai entender onde eu vou chegar. A Bíblia diz que quando Jesus, ele foi morto e sepultado, e lá na sepultura, ao terceiro dia, as mulheres correm para o sepulcro ainda escuro, porque elas queriam dar um perfume ao corpo de Jesus. Elas iam questionando quem tirava a pedra da sepultura, e a Bíblia diz que quando elas chegam, elas se assustam, porque a pedra estava removida. E porque a pedra foi removida, a Bíblia diz que veio um anjo, e quando ele colocou os pés sobre a pedra que estava na sepultura, houve um terremoto. Irmão, deixa eu falar uma coisa: apenas o pé de um anjo causou um grande terremoto. Agora imagina o que faz os pés do meu Deus quando ele coloca, ai,
A Bíblia diz que um anjo ficou na pedra e o outro foi lá para dentro. Quando elas chegaram, elas olharam e tinha um anjo lá dentro. E eles falaram assim para aquelas mulheres: por que é que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Os anjos sempre fizeram parte do ministério de Jesus. E no arrebatamento da igreja, os anjos vão fazer parte também do arrebatamento da igreja. Deixa eu falar, Jesus tem salvo nos quatro cantos da terra. Em todo lugar da terra existe um salvo. Por quê? Porque tem missionário fazendo missões. Agora deixa eu lhe falar uma coisa: os anjos não têm o atributo da onisciência, ou seja, eles não sabem como Deus as coisas por antecipação. Os anjos não lêem pensamento e não sabem muito bem o que vai acontecer daqui a algumas horas, a não ser que Deus o permita. Então esses anjos virão à terra para pegar cada crente salvo e levar para o céu. Agora, como é que os crentes vão saber quem é os crentes salvos e quem são aqueles crentes que estão na igreja, mas não são salvos? Deus deu um sinal. E qual é o sinal? É o tamanho do cabelo da irmã. Talvez um anjo vai perguntar para Deus. Deus diz: não, porque lá na África as irmãs têm o cabelo bem curtinho, porque não cresce, mas elas são cheias do meu Espírito Santo. Talvez algum anjo vai perguntar: é o tamanho da saia do vestido que vai o sinal que é crente? Não, não é. Não é a cor da gravata, a cor da roupa. Qual é o sinal, Senhor? Paulo diz: é um selo. E que selo é esse? É o meu Espírito. É o meu Espírito. É o meu Espírito. Será que você pode levantar a mão para adorar? É o sinal, é o selo da promessa, é o Espírito Santo de Deus. Irmão, se tu tem esse sinal, dá uma reação aí. Dá uma reação quem tem esse sinal. Quem tem a marca? Pergunta para o teu irmão: como é que está o sinal? Sabe quem é a única pessoa que pode tirar esse selo de você? Pergunta: quem, pastor? Satanás não pode tirar, pastor não pode tirar, ninguém pode tirar esse selo. A única pessoa que é capaz de tirar esse selo de você é você mesmo. Paulo disse em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo. Aí em Colossenses, em Tessalonicenses, ele diz: não apaga o Espírito de Deus que há em ti. Os anjos vão descer do céu. É incalculável a velocidade dos anjos, porque eles são mais velozes do que a luz. Diz que tem um planeta aí, que eu me esqueci o nome agora, que para a luz do sol chegar lá, ele gasta 4 dias. E o anjo disse para Daniel: Daniel, no primeiro dia que você orou, eu vim. Não dá para calcular a velocidade de um anjo, mas eles vêm. E aonde existe a igreja que tem o selo, esse é o primeiro acontecimento básico. Jesus vai ficar nas nuvens no céu, vai receber a igreja nas regiões celestes. E a doutrina pós-tribulacionista diz que a igreja bate nas nuvens e desce com Jesus. Não é verdade? Porque quando a igreja for tirada da terra, irá ficar Israel, que é o relógio de Deus nas profecias, e os crentes desviados, e os crentes que estavam dentro da igreja, mas eram desviados também. Jesus vai pegar a sua igreja na porta. Diga comigo: na porta. Na cultura judaica, os julgamentos nas cidades aconteciam na porta. Todo julgamento, quando ia acontecer, era na porta da entrada principal da cidade. E na porta do céu, não é lá dentro, é na porta.
vai acontecer o segundo acontecimento antes que o mundo se acabe: o tribunal de Cristo. Ele vai julgar um por um, segundo as suas obras. Mas não fique com medo, você que vai ser arrebatado, porque o tribunal de Cristo não é um tribunal de condenação. Jesus, nesse tribunal, ele não vai condenar ninguém ao inferno, porque a igreja já está salva. E em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não me complementa o versículo que não anda segundo a carne e segundo o Espírito, porque no original grego essa parte não está. Quem está em Cristo, está em Cristo. Jesus vai nos levar à porta, vai se assentar no trono e vai julgar um por um. E uns vão receber mais, outros vão receber menos. E não me pergunte como é esse galardão. A palavra galardão vem de recompensa, pagamento, salário. Jesus vai pagar a todos os missionários que trabalharam para ele. Cada serviço que você prestou, você vai receber o seu salário. Às vezes o que você fez para Deus ninguém viu, mas Jesus viu. Pastor vai ser cobrado como pastor, apóstolo vai ser cobrado como apóstolo, evangelista como os 5 ministérios: apóstolo, profético, evangelista, pastor e mestre. Todos vão ser cobrados e vão apresentar suas obras. E Paulo disse que vai ter obras que serão palha, madeira e feno, vai escapar pelo fogo. Isso significa que vai ter crente que não vai receber nada, só a salvação. Ah, pastor, para mim está bom demais. Está bom, se fica aí só com a salvação, porque o Senhor disse que tem muito mais para você. Pastor, é coroa? Não. Quando a Bíblia fala de coroa, é só uma figura de linguagem. O único coroado no céu é Deus. João disse: eu vi uma visão com 24 anciãos e eles estavam coroados. Só que lá na frente ele vai dizer que quando o cordeiro entrou, os anciãos tiraram a coroa e jogaram nos pés dele, porque o único que tem coroa é o rei. O único que tem, irmão, tu que está se achando que é rei e tem um rei na barriga, vai baixando a bola, porque o único coroado lá é o rei. Agora, enquanto nós estamos sendo julgados na porta, lembre-se, o julgamento não é de condenação, é um julgamento de pagamento. Diga para o teu irmão: tudo que você fizer para Deus, Ele vai lhe pagar. Este é o segundo acontecimento. O terceiro acontecimento acontecerá na terra. Porque quando a igreja for arrebatada, o mundo vai entrar em crise. Quando a igreja for arrebatada, perdão, o mundo entrará em crise, porque a igreja vai deixar um terror aqui na terra. E aí vai surgir no cenário mundial o anticristo, que Daniel capítulo 8 versículo 23 chama ele de rei feroz de cara. Segundo Tessalonicenses 2:7, Paulo chama ele de homem do pecado, iníquo e filho da perdição. E em 1 João capítulo 2, João chama ele de anticristo. Esse anticristo vai surgir no cenário mundial como a solução do problema que a igreja vai deixar na terra. Porque essa igreja hoje na terra, ela passa o problema. Quando ela foi arrebatada, ela vai deixar um monte de problema.
muita gente vai ficar assim, ó. Ora, tem um analfabeto, bêbado, que fala, e tem gente que ainda fica assim, ó. Que não é nem a rapa do anticristo. A Bíblia diz, porque os judeus ortodoxos, eles ainda aguardam o Messias. Para eles, o Messias não veio. E se você perguntar quem é Jesus, alguns deles vão dizer, não sei quem é. E outros vão dizer, foi um homem histórico. Apenas isso. E olhe para mim, sabe o que Jesus falou para os judeus? Irmão, quando eu leio essa passagem, pastor Charles, pastor Cícero, eu tremo. Olha o que Jesus falou para os judeus que o rejeitavam. Escute-me bem. Isso corta o meu coração. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não creram. Mas outro virá no seu próprio nome, vocês crerão. Jesus está falando do anticristo. Daniel 9:27 diz que o anticristo vai fazer uma aliança com o povo de Israel por 7 anos. Eu não vou entrar aqui em detalhe das 70 semanas de Daniel, porque a hora não permite. Daniel teve uma visão de 70 semanas que se cumpriria sobre o povo de Deus. E dessas 70 semanas já se cumpriu 69. Só falta uma. Quer dizer, é concernente a 7 anos. Exatamente 7 anos de tribulação na terra. Quando você abrir a sua Bíblia e ler Apocalipse capítulo de número 6, você vai encontrar 4 cavaleiros em 4 cavalos. Um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo amarelo e um cavalo preto. Aquele cavalo branco não é Jesus, irmão. Aquele cavalo branco é o anticristo que virá para a terra, fará uma aliança com a nação de Israel. Os próprios judeus, o próprio povo de Israel, irá acreditar nele. Ele vai trazer uma promessa de renovação no templo em Jerusalém. E durante 3 anos e meio haverá uma falsa paz na terra. E a Bíblia diz que toda a terra vai ficar maravilhada. Enquanto esta falsa paz está acontecendo aqui na terra, Jesus está terminando de dar o galardão para todos os crentes. Todos estão recebendo o galardão. Quando Jesus terminar de dar o galardão, encerrar o tribunal de Cristo, pastor, mas é milhares de crentes, vai demorar muito tempo. Irmão, Deus não está limitado ao tempo, ao espaço, nem à matéria. Enquanto o pastor Arinaldo estiver sendo julgado para receber o dele, na mesma hora eu estou sendo julgado para receber o meu também. Quando terminar, Jesus está pegando a igreja pela mão e vai entronizar a igreja as bodas do Cordeiro. O que é a boda de Cordeiro? A festa de casamento da igreja, irmão. Nós somos a noiva e Jesus é. Vai lá, nós somos a noiva e Jesus? Jesus é o noivo. Então ele vai nos levar para a festa das bodas do Cordeiro. E uma irmã teve uma visão uma vez da mesa que vai ser servida. E ela disse, pastor Arinaldo, que a mesa, existe um pano muito lindo sobre a mesa, todo bordado de ouro. As cadeiras todas à volta da mesa, todas banhadas de ouro. Vai ser cantado um coral nessa festa. E esse coral já foi ensaiado, já está tudo pronto. E nessa festa das bodas haverá o noivo, a noiva e os convidados. Sabe quem é os convidados? Me pergunta, quem, pastor? Os convidados dessa, porque toda festa tem convidado. Os convidados serão Abraão, Isaac, Jacó. Você não está entendendo? Eles são os irmãos, eles não são a noiva, eles são os convidados. Nem João Batista faz parte da noiva. João Batista é amigo do noivo. Eles são os convidados para a festa. E enquanto nós estivermos nas bodas do Cordeiro, o pau está quebrando aqui na terra. Porque em 3 anos e meio Israel vai rebelar contra o anticristo. Por quê? Porque Daniel capítulo 9 versículo 26, 27 e 28 diz que o anticristo vai mandar fazer uma estátua e vai colocar a sua imagem no templo que ele vai mandar construir em Jerusalém. E ele vai querer a adoração dos judeus, e os judeus não vão querer adorar ele.
E aí vai começar a perseguição ao povo de Israel. E vai haver perseguição durante 3 anos e meio, porque Deus vai começar a derramar suas pragas sobre a terra. O anticristo não vai dar conta de segurar a crise existencial que vai começar a acontecer, porque a mão de Deus vai ser igual que Deus fez com o faraó no Egito. Vai pesar, e o povo vai dizer assim: tu quando começou muito bem, porque tu não está resolvendo o problema agora, porque ele não vai conseguir o problema da mão do meu Deus que vai estar pesando sobre a terra. Ser forte. E a Bíblia diz que Israel vai quebrar a aliança com ele, e ele vai levantar uma perseguição terrível contra Israel. Em Zacarias, no capítulo de número 9, Deus vai derramar um espírito de graça e de súplica sobre o povo judeu. E nós vamos estar lá na festa. Pergunta para o teu irmão: tu quer estar aqui ou lá? Os judeus vão receber um espírito de graça e de súplica, e eles vão reconhecer que o anticristo não é o Cristo que eles esperam. E sabe o que é que eles vão orar? Quando eles receberem essa graça: Adonai, Baru Atai Adonai Mele Olam, bendito seja o Senhor Deus eterno do universo. Envia-nos o Messias que o Senhor prometeu. Manda ele a semente da mulher, a estrela de Jacó, o maravilhoso de Isaías, a raiz de Jessé. Manda o Messias, Senhor. Manda Adonai, manda o Messias. Nós estamos aguardando porque fomos enganados. Manda o Messias. E nessa hora a oração vai estar subindo ao céu, aonde nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, já terminando as bodas do Cordeiro, porque já vai estar findando os 7 anos de tribulação. Aí Jesus vai se levantar e vai mais dizer mais ou menos assim: gente, músicos, para a música, vamos encerrar a festa, porque os nossos irmãos estão clamando por mim lá na terra, e chegou a hora de eu voltar. Aí ele vai reunir a igreja, e vai se cumprir o que está em Apocalipse 19:11. Se em Apocalipse capítulo 6, verso 1, o cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, em Apocalipse capítulo de número 19, versículo 11, é ele. Eis que vi os céus abertos, e vem aquele que julga e peleja com justiça. Ele vem montado em um cavalo branco, e com ele segue um grande exército que virá na terra. As suas vestes, na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, e da sua boca sai uma espada aguda. É Jesus que está vindo para a terra. Aí vai se cumprir aquela palavra que ele disse: e todo olho verá, e todo olho verá, e todo olho verá. Ele vai vir mais uma vez à terra. Se na sua primeira vinda Jesus veio como servo, na sua segunda vinda ele vem como rei. Se na sua primeira vinda os homens bateram na cabeça dele com a cana, na segunda vinda ele vai vir, e a Bíblia diz: na sua mão tem uma vara de ferro. Se na sua primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado no jumento, na sua segunda vinda ele vem como rei montado num cavalo branco. Aí escuta, irmão, aí nós vamos descer, ele vai descer em Jerusalém, e toda a mídia, toda a imprensa vai estar lá filmando, porque é o último ataque do anticristo ao povo de Israel em Jerusalém. O que é que vai acontecer? Ele vai descer, vai se aproximando, e a igreja vem com ele. Nós vamos descendo com ele. Zacarias 14:4 diz que Jesus vai colocar os pés sobre os montes das oliveiras. Porque foi do Monte das Oliveiras que ele subiu, vai ser no Monte das Oliveiras que ele vai descer. Ele vai colocar os pés sobre o monte. Lembra quando o anjo pisou na pedra, o que aconteceu? Houve um terremoto, a pedra foi removida. Agora imagina, vou falar bem baixinho para o senhor aqui. O anjo pisou na pedra do sepulcro, houve um terremoto e a pedra foi removida. Agora imagina quando Jesus vem cheio de glória e colocar os pés no Monte das Oliveiras. O que é que não vai acontecer? Vai rasgar um terremoto, e a terra vai se abrindo até Jerusalém. Nós vamos perguntar: Jesus, o que é que tu vai fazer? Jesus vai dizer assim: eu vou guerrear.
Aí algum crente, porque sempre tem um crente atrevido, né? Vai dizer assim: e nós, Jesus, vamos fazer o quê? Vamos guerrear também? Jesus vai dizer: não, vocês já guerrearam demais quando estavam na terra, agora quem vai brigar é eu. Entendeu não, irmão? Nós vamos fazer o quê, Jesus? Jesus disse: você vai ficar aqui no Monte Sião só assistindo de camarote. Os judeus vão correr pelaquele vale e vão se deparar com Jesus. Está escrito em Zacarias. Quando eles se deparar com Jesus, irmão, porque eles vêm fugindo do exército do anticristo, a Bíblia diz que Jesus vai fazer assim, ó, e vai mostrar nas suas mãos as marcas dos cravos quando ele foi pregado na cruz. Aí alguém vai perguntar: que sinal é esse na palma das suas mãos? Aí Jesus vai dizer: esses são os sinais que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E alguém vai dizer: ele, o homem que nós crucificamos, é ele o Messias, ele é o homem que nós o crucificamos. Jesus vai fazer todo o povo de Jerusalém passar por ele, e ele vai dizer: vem para trás de mim, porque quem está por trás está seguro. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Naquele dia Jesus vai ser a porta. Todo o povo que está em Jerusalém vai passar por trás de Jesus. Jesus vai ser o escudo, e o exército do anticristo vai apontar todos os seus mísseis, bomba, carros, tanque para Jesus. É a terceira guerra mundial contra um único homem. Aí Paulo, segundo Tessalonicenses 2,7. Você sabe como é que Jesus vai destruir o exército do anticristo? Irmão, quando eu falar aí, tu não der um glória, é porque tu não quer ir para o céu. O exército do anticristo vai começar. Vem os jatos, lanças, mísseis, tanque de guerra. Paulo diz: ele destruirá o anticristo com o resplendor da sua glória e o assopro da sua boca. Jesus vai fazer só assim, ó. Jesus assoprando e avião caindo, carro, tanque virando, soldado voando, e a glória dele passando, e ele destruindo o inimigo, e nós lá no Monte Sião gritando: é isso aí, Jesus, bota para quebrar, vence ele, Jesus, a vitória é tua, a vitória é nossa, Jesus. Glória a Deus. Diga comigo: o quarto acontecimento. Vai descer um anjo do céu, vai amarrar o diabo. Satanás vai ser preso no limbo do abismo. Jesus vai destruir o exército do anticristo. O anticristo e a besta vão ser lançados no lago de fogo. E Jesus, quinto acontecimento antes do fim do mundo, vai estabelecer o seu reino milenial na terra, para se cumprir a profecia de Davi. Quando Deus disse a Davi, fazendo a promessa: não vai faltar sucessor no seu trono, e aquele que assentará no trono de Davi, o seu trono não terá fim. Jesus vai governar por 1000 anos na terra. Haverá 1000 anos de paz. Isaías capítulo 11 fala disso. A paz vai ser tão grande, irmão, para aqueles que vão habitar na terra. Jesus vai pegar o veneno das serpentes, vai tirar e vai jogar no livro do abismo. A Bíblia diz que uma criança de peito vai brincar com uma serpente e não vai sofrer dano nenhum. Não haverá estrangulamento na terra, porque a Bíblia diz que a leoa e a vaca vão pastar junto. O leão vai comer palha como boi, porque não vai haver estrangulamento. Aqueles animais que comem carne agora vai comer capim. Haverá paz e santidade no reino dele. E por que haverá o milênio? Jesus mostrando para Satanás que é possível o homem viver na terra e viver feliz e viver bem. Serão 1000 anos de paz na terra. Os homens vão chegar a viver a 1000 anos. A Bíblia diz que nas ruas de Jerusalém vai encher de velhinhos e velhinhas, muitos andando com um bastãozinho. Oh, meu irmão, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 600 anos. E por que tudo isso de idade? Porque Jesus está no governo.
A Bíblia diz que Jesus vai transformar as ferramentas de guerra em ferramentas agrícolas. Quem pensava em guerrear agora vai trabalhar. Um cara que nem o senhor que usava um fuzil, um R15, uma pistola, Jesus vai trocar a pistola pela enxada. Porque no reino de Jesus não vai ter vagabundo não, todo mundo trabalha. E um pecador de 100 anos será amaldiçoado. Porque vai haver casamento no milênio, muita gente vai nascer, e muita gente vai nascer e crescer com raiva de Jesus. Porque vai estar querendo fazer as coisas erradas e não pode. E nós, pastor, estaremos aonde? Nós vamos estar em Jerusalém. Mas não é a Jerusalém da terra, porque quem vai ficar na Jerusalém da terra vai ser os judeus. Nós vamos estar na Jerusalém celeste. Aonde? Na terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Jerusalém celestial, ela vai descer, vai fazer um subcéu sobre a Jerusalém terrestre. Quem é terreno, fica na terrena, e quem está no corpo celestial, fica na celestial. Este será o 6º acontecimento básico. Depois dos 1000 anos, Jesus vai mandar soltar o diabo. Satanás vai sair enganando o povo, e a Bíblia diz que ele vai enganar tanta gente como a areia da praia. E vai dizer para ele: vocês gostam do governo dele aí? O governo dele não é bom, ele é um ditador. E vai mentir. A Bíblia diz, pastor Anderson, que muita gente vai ser enganada por ele. O desgraçado vai... irmão, teve um aí que passou não sei quantos anos roubando, mentindo, e como enganou de novo e muita gente acreditou. Imagina o anticristo. Aqui é 43, viu, irmão? Quando bata, Jesus vai reunir os santos em Jerusalém. Não é a igreja está aqui, não tem perigo nenhum, mas é na terra. O povo hebreu, os judeus, a nação de Israel convertida, ele vai reunir todos em Jerusalém. Aí o anticristo vem com a última tentativa para destruir os judeus. Só que antes haveria o julgamento das nações. Eu não vou falar porque a hora não permite. Mas Jesus vai reunir todas as nações no vale de Josafá e vai julgar todas elas. Todas as nações que fizeram mal ao povo de Israel, Jesus vai julgar. Dizem que no período do nazismo veio um navio cheio de judeus para desembarcar no Brasil. E o embaixador brasileiro negou, e o governo do Brasil negou a entrada desses judeus, pastor Rinaldo, no Brasil. E eles voltaram para o seu país de origem e foram mortos pelas câmaras de gases lá no período nazista. Jesus vai julgar a nação brasileira e os governadores desta época que não receberam os judeus que vinham do nazismo para escaparem aqui no Brasil. A Bíblia diz: Jesus vai julgar todas as nações que fizeram mal ao povo de Israel. Todos. No nazismo, Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. O anticristo vai dar o último ataque. Aí nós dizemos: Jesus, lá vem ele. E agora você vai fazer o que? Jesus: não vou guerrear não. Vai descer fogo do céu, porque Deus não tem fogo. Deus é o próprio fogo. Hebreus 13:8 diz que ele é fogo consumidor. 13:29. Aí vai descer fogo do céu e vai matar o anticristo, ou o Satanás. Vai matar todos aqueles que fazem parte do seu exército. E aí Jesus vai recolher a Jerusalém para o céu. E o último acontecimento antes do fim do mundo eu encerro. Me pergunta o que, pastor? Não, só se todo mundo perguntar o que, pastor.
Isso aqui eu só vou contar o ano que vem, no outro congresso. Fica de pé. O último acontecimento será o grande trono branco. Os mortos vão comparecer diante do trono. Ele vai julgar todos, todos serão julgados. Ele disse: o pai a ninguém julga, mas o filho ele deu todo poder para julgar. Aí ele vai julgar, juízo final. Ei, escuta aqui, você que é crente salvo, que subir no arrebatamento, você não vai participar do juízo final, irmão. Você não vai ser julgado, pelo contrário, você vai estar lá para julgar. Você não entendeu? Tu vai ajudar Jesus a julgar, irmão. Jesus vai chamar Hitler. Hitler, vem aqui. Hitler vai comparecer diante de Jesus. Jesus vai apresentar a minha igreja. Esse homem matou mais de 6 milhões de judeus. Não se arrependeu, era um homem mau. Abra aí, vê se o nome dele está no livro da vida. O anjo vai abrir, tá não, o nome dele não está aqui não. Jesus diz: e aí minha igreja, nós faz o que com ele? A gente grita: joga no lago de fogo. Jesus vai chamar Nero. Vem cá, Nero. Está aqui Nero. Matou a própria mãe, matou os próprios filhos, matou a própria mulher, botou fogo em Roma e culpou os cristãos, e não se arrependeu. O que é que faz isso, igreja? A igreja vai dizer: joga ele no lago de fogo, Jesus. Aí Jesus: lago de fogo. Você não entendeu, irmão? Você vai julgar. Aí depois que Jesus julgar todos, aí a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Jesus vai pegar a morte, vai zombar dela, e aí vai dizer: tu pensava que prevalecia, mas eu venci. Faz o que com a morte, minha igreja? Faz o que com a morte, minha igreja? Lago de fogo. Eu vou perguntar, vocês vão responder, vamos lá. Faz o que com a morte, minha igreja? Vocês vão dizer: lago de fogo. Melhor esse lago de fogo aí, irmão, pelo amor de Deus. Faz o que com a morte, igreja? E o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Agora deixa eu lhe falar uma surpresa. Você percebeu que nesse cenário todo eu não falei em Deus o Pai? Porque nesse período todinho a igreja não viu o Pai ainda. Jesus só vai mostrar a igreja o Pai no final de tudo. Ele vai pegar a igreja pela mão, a noiva, vai ser entronizado nas mansões celestes. Anjos, querubins, serafins, arcanjos, principados, potestades abrirão para a igreja passar os portões eternos. E ele vai atravessando, e os querubins que nunca viram a igreja vai olhar para ela e vai dizer: como ela é linda, como ela é formosa. Arcanjos. E vou falar uma coisa aqui, irmão. Miguel não vem aqui. Miguel não vem aqui. Esse negócio que ele falou, irmão, Deus me mostrou aqui o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, ele é um príncipe escolhido por Deus para proteger a nação de Israel. Ele é guardado, ele é enviado por Deus para Israel. Pode vir outros anjos, mas Miguel não. Mas a igreja vai passar e os anjos vão ficar maravilhados. Como ela é linda, como ela é formosa, como ela é maravilhosa. Olha as vestes dela, olha o brilho no rosto dela. Ela não tem ruga, ela não tem mancha. E ele vai atravessando os portões eternos, e aí os anjos vão abrindo, e o Pai está sentado no trono. E eu acredito que ele vai se levantar, sim, ele vai se levantar para receber o Filho e a igreja. E a Bíblia diz que quando Deus ele via a igreja, ele vai colocar a mão num bolso espiritual, ele vai tirar um lenço espiritual, e a Bíblia diz: e ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Solta. E eu encerro aqui agora. Lembra que o pastor pregou que para uns Deus acrescenta um nome e outros Deus diminui?
No céu Deus não vai acrescentar nem diminuir, Ele vai te dar um novo nome. Pega na mão do teu irmão. Pega na mão do teu irmão. Agora pergunta para ele: se tu quiser ficar aqui para ver tudo isso, é um problema teu. Eu quero subir quando a trombeta for tocar. Se você quer subir, irmão, aperta a mão do teu irmão aí, abra a boca e dá um glória. Se ele reagir é porque ele quer subir.